meus queridos alunos, vamos começar o nosso módulo 6, regra de 3, bem gostoso, mamão com mel, tudo bem? Após o módulo 6, fechado, nós já iremos estar com 50% de todo o curso gravado. Então, estamos exatamente entrando na metade do curso. Essa metade é aquela metade que você tem que extrair toda a sua motivação, colocar todo o seu empenho, toda a sua dedicação, porque quando a gente chega na metade, é aquele ponto que a gente quer desistir, tá cansado, não aguenta mais. Então, não tem isso aqui, maravilha? Vamos passar por essa metade e caminhar até o final. Pode ver que muitos alunos que compram o curso online, chegam no final, não tem 100% de aproveitamento, que é justamente da metade para frente ele perde um pouco a empolgação. Mas aqui nós não perderemos. Nós vamos fazer o módulo 6, o módulo 7, 8, 9, 10, 11 e 12 de uma forma bem gostosa, bem dinâmica, com bastante exercício, para que você continue focado a conquistar a tão sonhada vaga. Maravilha? Vamos junto comigo? Então, olha só, módulo 6, regra de 3, diz assim: para que possamos entender a regra de 3, precisamos saber antes o que são grandezas diretamente proporcionais e grandezas inversamente proporcionais. Grandezas diretamente proporcionais são duas grandezas são diretamente proporcionais quando, aumentando uma delas, a outra aumenta na mesma proporção da primeira, ou diminuindo uma delas, a outra diminui na mesma proporção que a primeira. Então, olha só, aumenta uma grandeza, a outra aumenta na mesma proporção. Diminui uma grandeza, a outra diminui na mesma proporção. Tudo bem? Vamos pegar um exemplo que a forma mais tradicional de explicar matemática é exemplificando. Então, nós temos assim, ó. Se para comprar 5 livros Maria gastou R$100, quanto gastará para comprar 15 livros? Então, primeiro passo, numa regra de 3, nós vamos identificar que o problema é de regra de 3 quando? Quando vem um parágrafo, ponto final, e aí começa um novo parágrafo, repetindo todas as informações. Então, olha o que ele diz aqui, ó. Para comprar 5 livros, Maria gastou R$100, vírgula. Tem algumas questões que ele põe ponto e começa um novo parágrafo. Agora, olha aqui, a continuação. Quanto gastará, ou seja, reais, para comprar 15 livros? Então, repetiu reais e repetiu livros. É assim que eu identifico uma questão de regra de 3. Então, olha só. Um parágrafo, informações, ponto final. Um outro parágrafo, começa informações novamente, repetindo as mesmas do parágrafo anterior. Claro que uma delas ele vai querer descobrir, que é a incógnita. Tudo bem? Então isso significa questão de regra de 3. É assim que eu identifico quando está comparando grandezas, coisas. Tudo bem? Neste caso, ele está comparando aqui conosco livros. Então vou marcar grandeza livros. E está comparando gasto, reais. Vou marcar grandeza, reais. O primeiro passo é você nomear as grandezas. A segunda etapa é você numerá-las. Então, olha o que ele fala. Para comprar 5 livros, Maria gastou R$100. Quanto gastará? Quanto gastará X para comprar 15 livros? Né? Tudo bem, eu já vi, daí já observei e captei que você já identificou. Olha só, 5 livros R$100, mais 5 livros mais 100 e mais 5 livros mais 100. Ou seja, 15 livros, um total de 300. Perfeitamente, a resposta é esta mesmo. Mas nem sempre a gente consegue ver claramente no exemplo a resposta, como esse aqui. Então eu vou te ensinar o passo a passo como você resolve uma questão de regra de 3. Antes de mais nada, a questão de regra de 3, né, pode ser de 2 tipos, simples ou composta. Essa é uma regra de 3 simples porque só tem 2 grandezas, tudo bem? Está comparando só 2 coisas. Mas pode ser composta, se estiver comparando mais de 2 coisas. Maravilha. O segundo passo, a grandeza pode ser diretamente proporcional ou inversamente. Será diretamente proporcional quando aumenta de um lado, aumenta do outro, ou quando diminui de um lado,
também diminui do outro na mesma proporção, que é o exemplo que nós estamos fazendo de diretamente proporcional. O terceiro ponto, o que nós devemos fazer? Aonde nós localizarmos o x, a gente coloca uma setinha com a ponta virada para ele, beleza? Então tá aqui, ó. Essa seta, professor, significa se ela está para baixo que vai diminuir? Não. Se ela está para cima, significa que vai aumentar? Também não. A seta somente serve para que você tenha uma referência em saber se essa grandeza é diretamente ou inversamente proporcional. E nós vamos descobrir isso como? Agora só, se eu já estabeleci uma seta no x, com a ponta virada para o x, agora eu vou fazer a comparação desta grandeza livros com a grandeza reais, fazendo a seguinte pergunta. Se 5 livros gastou 100 reais, 100 livros vai gastar mais ou vai gastar menos? Então olha que interessante, se eu aumento aqui a quantidade de livros, então certamente vai aumentar a quantidade de gasto. Se aumenta de um lado, aumenta do outro, eu estou falando de uma grandeza diretamente proporcional. Então se elas são diretamente proporcionais, porque os sinais são iguais, então eu vou deixar as setas também iguais na mesma posição que a seta do x. Prof, tem outra forma de eu perguntar sem ser pelos números? Tem. Posso perguntar para as grandezas sem colocar números. De que jeito? Quanto mais livros comprados, mais gasto ou menos gasto Maria terá? Então, quanto mais livros, mais gasto. Quanto menos livros, menos gasto. Ó, aumenta de um lado, aumenta do outro. Diminui de um lado, diminui do outro. Por isso que é diretamente proporcional. Então você está percebendo, ó, que as setas para baixo não tem relação nenhuma em diminuição. E seta para cima também não tem relação em aumento. A seta é só uma direção para sabermos se é diretamente ou inversamente proporcionais. Então nós vamos fazer, feito, né, a posição das setas, já identificamos que aumentou dos dois lados, as setas na mesma posição, é diretamente proporcional, então agora é só fazer a cruz. Olha só, você passa uma reta no x e a outra cruzando o próprio x. Olha só, as duas retas cruzam o x num formato de cruz. E aí nós vamos colocar aqui, ó, x igual. Quem está na cruz, ó, sobe, vai para o céu. Quem que está na cruz? O 15 e o 100. Ó, 15 vezes 100. Quem está fora da cruz, ó, é o 5, 10. Alguns falam que vai para o inferno, tudo bem? Então, o que que nós temos? 15 vezes 100, 1.500, dividido por 5 dá exatamente quanto? 300. Então, quanto mais livros comprar, maior o gasto. Se compra 5, gasta 100. Se compra 15, gasta 300. Portanto, a resposta aí seria 300. E esse é o exemplo de uma grandeza diretamente proporcional. Maravilha? Seguindo, então, vamos explicar como é que funciona a grandeza inversamente proporcional numa regra de 3 simples. Olha lá, duas grandezas são inversamente proporcionais quando, aumentando uma delas, a outra diminui na mesma proporção da primeira. Aumenta uma delas, a outra diminui, ó, tá? Ou, diminuindo uma, a outra aumenta na forma inversa, ó. Aumentando uma delas, a outra diminui na mesma proporção da primeira. Então, vamos para o nosso exemplo. Para fazer um determinado serviço, são necessários 12 operários trabalhando 10 dias. Ó, ponto final, identifica a grandeza, ó, operários e dias. Olha o ponto final aqui, vai começar um novo parágrafo onde ele vai repetir operários e vai repetir dias, porém vai te perguntar uma delas. Isso é a forma que eu identifico na hora da prova, que é uma questão de regra de 3. Aí ele diz, se reduzirmos para metade o número de operários, em quantos dias o serviço ficará pronto, mantendo o mesmo ritmo de trabalho? Então, olha só. Primeiro passo, identifica as grandezas. O que que nós temos aqui? Operários. E nós temos o quê? Dias. Aí nós vamos numerar as grandezas, né? 12 operários, 10 dias. Beleza? Aí o que que ele diz?
Se reduzirmos para metade o número de operários, então se cair para 6, em quantos dias o serviço ficará pronto? Pronto. Regra de 3 simples, porque só tem 2 grandezas, né? E agora nós vamos entender se é diretamente proporcional ou inversamente proporcional. Lembrando que o nome regra de 3 surgiu porque de 4 elementos aqui, ó, 12, 10, 6 e x, de 4 elementos nós conhecemos 3. Foi assim que surgiu o nome regra de 3. E agora? Agora vamos para o procedimento, ó. Aonde você localiza o x, você coloca uma seta com a pontinha virada para ele. E agora você vai fazer a pergunta, ó. 12 operários faz o serviço em 10 dias. 6 operários trabalhando vai levar mais tempo ou menos tempo para fazer o serviço? Olha, quanto menos operários trabalhando, mais tempo levará para fazer o mesmo serviço, né? Então, se diminuiu operários, nós vamos ter que vai aumentar os dias. Diminui de um lado, aumenta do outro. Então, eu estou falando de grandeza inversa. Se é uma grandeza inversa e se os sinais estão contrários, então as setas também ficam em sentidos opostos, ok? Agora imagina, se as setas estão em sentidos opostos, se você pegar um carro na contramão, na Anhanguera, vai resolver você fazer a sua oração ou rezar? Não. Por quê? Você está na contramão. A mesma coisa aqui. Não dá para eu rezar enquanto está na contramão ou em sentidos opostos às setas. Então, para que a gente possa fazer a cruz, a gente tem que colocar as setas na mesma posição. Então, para isso, ou eu viro essa seta de operários para baixo, ou eu viro essa seta de dias para cima. Eu não costumo mexer na seta do X. Eu deixo do jeito que tá, vou mudar só essa aqui, ó. Até porque, lembra, se os sinais estão contrários, as setas também ficam. Então, para isso, o que que eu faço? Ó, o de baixo sobe, o 6 sobe, e o de cima desce, ó. O de baixo sobe e o de cima desce. E a do X, deixa do mesmo jeito, ó, 10 sobre X. E a de operários? De operários eu inverti. De que forma? O de baixo sobe, o de cima desce, né? E aí você pode falar o quê? Bom, xibom, bom, bom, né? Porque o de baixo sobe, o de cima desce. Brincadeiras à parte, dá para você fazer o que aqui? Rezar. E para rezar é só fazer a cruz no X, ó. Uma reta no X, a outra cruzando, X igual. Quem está na cruz vai subir. Ó, 12 vezes 10, quem está fora, 10. E 12 vezes 10 dá 120. E 120 dividido por 6 dá exatamente 20. Ok? Ou seja, o serviço ficará pronto em 20 dias. E aí tem aluno que já enxergou o quê? De 12 operários para 6, dividiu por 2. Então, se eu divido de um lado, do outro, é a multiplicação, porque são inversas. O inverso da divisão é a multiplicação. 2 vezes 10, 20. Beleza? Então já fizemos aí um exemplo de regra de 3 simples, com grandezas diretamente proporcionais, e um exemplo de regra de 3 simples, com grandezas inversamente proporcionais. Lembra que a seta não tem nada a ver se é aumento ou diminuição. A seta é apenas um parâmetro para você identificar se é uma questão de grandeza diretamente proporcional ou inversamente proporcional. E agora vamos para um terceiro exemplo, trabalhando com uma regra de 3 composta. Quando que nós temos uma regra de 3 composta? Quando nós temos mais de 2 grandezas. Então ele diz assim: em 8 horas, 20 caminhões descarregam 160 metros cúbicos de areia. Olha só, ponto final, terminou o parágrafo. O que que ele trouxe de informações? Ele trouxe horas, ele trouxe caminhões e trouxe 160 metros cúbicos de areia, beleza? Aí ele vem assim, ó, em 5 horas, quantos caminhões serão necessários para descarregar 125 metros cúbicos de areia? Ele repetiu hora, repetiu caminhão e repetiu metros cúbicos. Porém, o que ele quer saber são caminhões. Então vamos numerar, ó. Primeiro parágrafo, 8 horas,
20 caminhões, descarrega 160. Segundo, em 5 horas, quantos caminhões X serão necessários para descarregar 125 metros cúbicos de areia? Então, olha só, quando a gente localiza a grandeza, né, montamos ela, aí o primeiro passo, estabelece a ponta da seta no X. E agora, prof, são grandezas compostas. Então, nós temos que comparar uma coisa de cada vez. Vamos comparar horas com caminhões e depois compararemos metros cúbicos com caminhões, tudo bem? Quando eu vou comparar horas, eu vou tampar metro cúbico. E aí, comparando horas, olha o que nós temos. 8 horas de trabalho são necessários de 20 caminhões para fazer o serviço. Se eu diminuo as horas de trabalho, vai precisar de mais caminhões ou de menos para fazer o mesmo serviço? Olha, menos horas, eu vou precisar de mais caminhões para fazer o mesmo serviço. Se você vai trabalhar menos, você vai precisar de mais caminhões para que você consiga concluir todo o mesmo serviço, tudo bem? Então, olha só, você também pode perguntar direto para a grandeza. Quanto menos horas, mais caminhões ou menos caminhões são necessários? Se você quer fazer o serviço em menos tempo, você vai ter que aumentar o número de caminhões. Sinais contrários, setas também em sentidos opostos. Agora, quando a gente compara metro cúbico, a gente esquece horas, ó. Virou uma regra de 3 simples do outro lado. E a pergunta é, quanto menos areia para carregar, ó, 125 metros cúbicos de areia, quanto menos areia vai precisar de mais caminhão ou de menos caminhão? Olha aqui, vou pôr em vermelho, ó. Quanto menos areia, menos caminhão. Tá percebendo? O X comparado com horas, ele aumenta. E o X comparado com metro cúbico, ele diminui. Por isso que eu tenho que separar as duas coisas. Então, você poderia gravar assim, ó. Perguntar, 160 metros cúbicos são necessários 20 caminhões. 125 metros cúbicos são necessários mais caminhões ou menos? Quanto menos metro cúbico de areia, menos caminhões são necessários. E aqui, se os sinais são iguais, ó, as setas também ficam na mesma posição do X, tá? Sempre comparando com o X. Se o sinal é igual, a seta fica igual do X. Se o sinal é diferente, a seta fica em situação oposta do X. E agora? Agora eu vou deixar todas as setas na mesma posição. Ou eu viro essa horas para baixo, ou eu viro essas duas para cima. Mais fácil mexer só numa, em horas. Então, vou colocar aqui, ó. Como que vai ficar horas, ó? Vamos deixar, primeiro passo, vamos deixar caminhões e metros cúbicos do jeito que está, ó. 20 e X, e aqui nós vamos deixar 160 e 125, tudo bem? E horas? Horas a gente inverte, ó. O de baixo sobe, o de cima desce. E aí você pode falar bom, xibom, bom, beleza? Podemos fazer a cruz agora? Agora nós podemos, porque nós viramos a seta para baixo, então é só fazer a cruz. E aí, uma reta no X, ó, e a outra cruzando o próprio X. E aí nós temos aqui, ó, X igual. Quem está na cruz vai para o céu, ó. Quem que está na cruz? O 8, o 20 e o 125. Quem está fora da cruz, desce. O 5 e 160. Tudo bem? Agora, olha só. Se você for trabalhar aqui na multiplicação, você vai perder tempo. Você vai ter que fazer 125 vezes 20 vezes 8. Depois, 160 vezes 5. Perde tempo. Então, vamos pensar em simplificar. O que é simplificar, professor? É dividir em cima e embaixo da mesma forma, pelo mesmo número. Ou multiplicar em cima e embaixo pelo mesmo número. Nós aprendemos isso em fração. Simplificar é dividir o numerador e o denominador pelo mesmo número, e aí eu vou enxugando a fração. Então aqui, ó, eu vou cortar 0 em cima e 0 embaixo. Agora, vem comigo aqui. Se eu dividir o 2 por 2, na minha cabeça, 2 dividido por 2 dá 1. Quem que eu posso dividir por 2 embaixo? O 16. E o 16 dividido por 2 dá 8. Tudo bem? Agora, olha que legal que ficou. O 8 eu posso simplificar com 8 de baixo. Então, sobrou exatamente quem?
125 por 5. E 125 dividido por 5, olha só, 2 vezes 5, 10, para 12, 2, baixo 5, 5 vezes 5, 25, para 25 nada, então vai dar exatamente quanto? 25 caminhões. Ou seja, em 5 horas, para carregar 125 metros cúbicos de areia, serão necessários 25 caminhões. Tem aluno que fala, prof, eu aprendi a fazer a multiplicação na regra de 3 simples, em X assim, tudo bem? Então eu vou dizer para você, começa a se habituar fazendo a cruz. Por quê? Porque se a cruz já resolve o teu problema na regra de 3 simples, na composta eu garanto que a cruz salva você. Tudo bem? Venha para a cruz, porque a cruz salva. Legal? Fechamos então a teoria do módulo 6, regra de 3. Já veremos questões de provas de concurso sobre o assunto regra de 3. Vem comigo que você vai adorar trabalhar regra de 3. É pontinho feito na hora da prova, tudo bem? Só tirar pedido. Um grande abraço, já voltamos.